Olá família Abrindo a Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos falar sobre a face da Trindade. No fundo, vocês já sabem que a Trindade não é, pelo que você vê na Escritura, a Trindade ela foi trabalhada para ser posta na Escritura Sagrada. As pessoas de uma forma geral são piores do que os animais. Porque tem raciocínio, mas não raciocina. Pega tudo pronto e acha que é perfeito assim, que o homem não pôs a mão, que Deus já deixou tudo pronto, que não tem de raciocinar, não tem de pesquisar, não tem de decidir. Pensa que é assim, né? Então, gostaria de dizer a minha opinião, é que assim, quando Jesus está sendo batizado por João Batista e vai saindo das águas do Rio Jordão, desce sobre a cabeça dele uma visão que João Batista viu, não sei se todos viram, de um espírito em forma de corpóreo de uma pomba sobre a cabeça dele. Isso é uma visão, isso não é um ser, é uma manifestação, não é o ser. E uma voz que não é o ser, faz parte do ser, né? Uma voz bradando, dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então eu entendo, eu não sou três, mas eu tenho um espírito que, nesse caso do Criador, seria simbolizado por uma pomba. E eu tenho um corpo que, digamos, saísse das águas. Eu tenho uma voz que eu estou falando, mas não sou três, né? Assim como o triângulo é uma tricotomia, um tripé, né? E é uma tríade seria uma tríade de três seres. Eu compreendo que o Criador, ele é um que se manifestaria em 8 bilhões na Terra, ou então em todos os milhões de galáxias que existem, em todo o universo se manifestaria ao mesmo tempo. Acredito que é um ser superior, incalculável, infinito, que poderia sim se manifestar com todas as vozes que quisesse, com todos os corpos que quisesse, mas eu acredito que o Criador trata-se de um. Porém, Teófilo de Antioquia, no ano 180 depois de Cristo, usa pela primeira vez a palavra trindade, que vem de tríades do grego. Em 325, Constantino oficializou. Constantino é daquele tipo que Jesus diz assim: vocês tomaram o reino de Deus à força. É aquele que toma a frente, igual os pastores que lavra uma ata com umas pessoas de testemunhas, vai num cartório, registra, aluga um salão, põe nome, casa de Deus, e agora já é ungido, já é anjo, já é escolhido para fazer a obra de Deus, e agora já toma posse da Bíblia e diz: pelo poder que me foi dado pelo Espírito Santo, sendo chamado, dirigido. A religião é dessa forma aí, viu? Então o que acontece? Ele oficializou no Concílio de Nicéia a doutrina da Trindade. Até hoje a igreja evangélica usa a Trindade que veio de Constantino, entende? Apesar de ter tido outras reuniões, outros debates no segundo século e tal. Em 381, no Concílio de Constantinopla, novamente através de Constantino, né? Foi uma cidade com o seu nome, né? Igual Alexandre fez Alexandria no Egito com o seu nome. Oficializada a doutrina da divindade do Espírito Santo. É interessante que a divindade do Espírito Santo, a divindade de Jesus, não está tudo ali implícito e revelado perante os homens. Tem de os homens pegar e trabalhar, e trabalhando nesses deuses e nessas divindades. Não é para ser assim. Acredito que, na minha concepção, Jesus é autossuficiente, o Criador Deus é autossuficiente, a Bíblia é inspirada por Deus, não precisaria disso, mas é incrível como os homens trabalharam em tudo. A Igreja Católica trabalhou medindo o tamanho das asas dos anjos, tudo eles criam, entende? Pega um carbono 14, olha, isso aqui, esse osso foi descoberto há 10 bilhões de anos. O carbono 14 está dizendo que tem 10 bilhões. E você tem quantos anos? 45, 40, eu tenho 20 anos e... é incrível, os homens são incríveis, né? Pois bem, tem um livro, As Duas Babilônias, de 1853, de Alexander Ixloff. Ele disse que o catolicismo usou as figuras babilônicas de Nimrod, Artemis, que era a mãe e esposa dele, tomada por ele como esposa, e o Tamuz, como uma figura de uma trindade, inspirados para a trindade da Igreja Católica. Agora, o que está na história é que Ísis, Osíris e Horus é uma trindade do Egito, e que na Índia Brahma, Vishnu e Shiva também é uma trindade. Eu concluo, eu quero que vocês vejam esse vídeo
esse short aqui, do acadêmico hebraísta Fábio Sabino. Ah, mas eu não gosto do Sabino. Dane-se. Se conhece mais do que o Sabino, então manda para mim. Manda documento, argumente. O canal lhe convida para isso. Não, mas porque eu tenho preconceito do Sabino, porque ele não é da igreja, ele toma cervejinha, e daí? Você não toma, não? Eu não tomo, eu não gosto. Para mim, cerveja tem gosto de urina, eu não gosto. Mas não tô nem aí. Se o cara tá falando a verdade, se ele tá falando a verdade, eu respeito qualquer um. Vocês acham que advogados e promotores públicos e juízes e tantas pessoas, professores e acadêmicos por lá, muitos deles não são lixo, não? E estão falando a verdade, estão lavrando um documento, sendo verdadeiro, sendo ouvido pelas pessoas e são aceitos pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela jurisprudência, seja da família, seja trabalhista, seja... E por que então? Se for na área do evangelho, tem de estar numa igreja, comendo um pedacinho de pão, bebendo um vinho, tem de estar batendo continência para o líder, tem de ficar fazendo ritual e cumprindo liturgia para poder falar. Não, 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 é por isso que eu estou fora. Eu estou fora. Eu não gosto de bebida, de fumo, de prostituição, mas eu gosto de falar a verdade. Então, quero que você escute o que o Fábio Sabino fala sobre isso. A verdade é que, se nós cremos em um Deus monoteísta, quer dizer que é um Deus único. Os islâmicos acreditam no Deus monoteísta. Os árabes acreditam em um Deus monoteísta. Os israelenses e os palestinos acreditam no Deus monoteísta. Os católicos e cristãos acreditam no Deus monoteísta. Mas aí, quando você acredita que Deus é três, automaticamente isso é politeísmo, não é monoteísmo. Seria mais equivalente a enoteísmo, que houvesse um Deus e que houvesse figuras menores do que ele, de divindades, ele fosse o chefe e dissesse: desçamos e mudamos as línguas dos homens da Torre de Babel, confundamos a língua dos homens, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, desçamos para ver a torre que os homens estão construindo. E enfim, seria mais ou menos isso. Então eu acredito que essa crença que nós temos tido a vida toda como protestante é uma crença enoteísta, que há um Deus que se manifesta em seres, que criou o seu filho, que tem o seu espírito. Seria mais enoteísmo, um Deus maior com outros menores. Agora, para ser monoteísta e ser três, não tem como, aí é politeísmo. Aí seriam vários deuses e tiraria a unicidade do Criador. Mas enfim, o que eu estou falando não importa muito, apenas quero que você abra a mente, pesquise mais e saiba que a Trindade foi trabalhada durante milhares de anos. Tudo que você vê hoje foi trabalhado. Eu acredito que a criação da matéria da terra e do vento e do sol e da lua, das estrelas, dos animais, do ser humano foi trabalhado por alguém superior que é o Criador. E com a matéria-prima nas mãos e com materiais, o homem também veio trabalhando nas coisas. E acredite, o homem trabalha bastante, principalmente para enganar, para dominar, dividir para conquistar, para a regra de três, criar problema, divulgar o problema, resolver problema. Trabalha para si mesmo, trabalha pelo controle das massas das pessoas. É isso. Um grande abraço, estamos juntos, até o próximo vídeo. O problema grave da Santíssima Trindade. Você vai ter que os três são incriados. A partir do momento que você coloca três, você tem que colocar as pessoas distintas. Se você coloca manifestação, aí não são três. É um ser, ele se manifesta de três formas. É uma coisa. Mas se você fala que ele se manifesta de três formas, de que forma é isso? Deus é o Pai que criou tudo, mas ao mesmo tempo tem um Filho que criou junto com ele, o Espírito Santo criou junto com ele. De que forma isso é? É o campo abstratismo. É um campo que ninguém explica. Mas, teologicamente, você acaba entrando no politeísmo, porque tem que ter pessoas distintas como o batismo dele. Você tem o Pai dizendo, ele no Rio Jordão e o Espírito descendo. Se você pegar isso dentro do monoteísmo, não cabe. Isso cabe dentro do politeísmo. Ou, melhor dizendo, isso cabe dentro do enoteísmo, sim. A crença enoteísta é isso. Deus, Pai, é o soberano, e aí você tem o Filho e o Espírito Santo ali sendo submisso a ele. Compete. Com uma concepção enoteísta, não há problema algum com isso. O problema é que quando você está no Novo Testamento, você não tem a concepção eno, você tem a concepção monoteísta.
E se é monoteísta, Deus é o único soberano, que é a profissão de fé do judeu, Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad é único, e não é uma unidade composta. Unidade absoluta mesmo. Echad é isso em hebraico. Então, dentro da concepção humana, você não tem como criar a trindade.